Oi, tudo bem? Aqui estamos novamente, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre geoprocessamento, né? O GPS, coisa que o Brasil já está criando uma ferramenta para substituir o GPS norte-americano. E isso é muito importante. Ou a instalação do Bidu, né, no país, através de uma parceria entre o Brasil soberano e a China, certo? Então fica a dica. São inovações, já que os Estados Unidos perdeu as referências, né, completamente, e a forma que o país resolveu desenvolver é a substituição do GPS norte-americano por uma tecnologia brasileira. Então, vamos assistir um videozinho sobre essa temática que é muito importante. Tá bem? Seria o equivalente brasileiro do sistema americano, o GPS. Se devemos ter um GPS ou não brasileiro, em que termos, quanto isso custaria, em quanto tempo, quais são as tecnologias que nós devemos desenvolver. Então, esse é um trabalho de fôlego, é um trabalho grande. O MCTI vai pilotar, vai capitanear esse estudo e tem 180 dias para entregar seu resultado. São sistemas que já existem mundialmente, várias nações possuem esses seus sistemas e que obviamente têm as suas graduações, né? Desde o sistema que enxerga regionalmente até aqueles que são de maior vulto, que enxergam mundialmente, né? A nossa proposta vai ser estudar as possibilidades de desenvolvermos nacionalmente o nosso sistema, o sistema brasileiro, que em última instância representa a soberania nacional, né? E traz aqui, de fato, ali a ideia de resguardar os interesses do nosso país. O Brasil avalia a possibilidade de criar seu próprio GPS, o rastreador por satélite. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Léo Valente, que tem mais informações. Bom dia para você, Léo. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Real Time. Conta pra gente quem está nesse grupo que analisa a viabilidade de um sistema brasileiro. Oi, Marcelo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Real Time agora. São 14 entidades no total que estão participando, assim, além de instituições do governo federal, né, tem também a Associação da Indústria Aeroespacial Brasileira e outras instituições também de pesquisa acadêmicas envolvidas nesse grupo que vai estudar, né, a possibilidade de se desenvolver uma alternativa ao sistema dos Estados Unidos, popularmente conhecido como GPS, né, esse sistema de navegação e posicionamento por satélite. O grupo foi formado no começo do mês, uma portaria foi assinada pelo ministro da Secretaria de Segurança Institucional do Governo Federal, o GSI, e ele vai coordenar, ele vai levar adiante todo esse estudo, essa viabilidade, porque já se sabe que não vai ser algo barato, algo além do que já é investido hoje para a indústria espacial, para o programa espacial brasileiro, porque exige, né, toda essa infraestrutura necessária para fazer esse posicionamento e esse fornecimento de dados para o posicionamento, para a navegação por satélite. O que acontece é que acabou ganhando um pouco mais de visibilidade essa informação por causa de desinformações que acabaram circulando nas últimas semanas em meio a toda essa situação que envolve o tarifaço de Donald Trump e também outras medidas que foram aplicadas contra autoridades aqui no Brasil e também decisões de investigação sobre práticas brasileiras. Então, houve a desinformação dizendo que o GPS poderia ser desligado aqui no país, já que é um sistema americano, e isso seria usado como uma forma de pressionar as autoridades brasileiras. Mas isso não existe. Quem estuda o assunto e quem coordena o assunto, até mesmo a Agência Espacial Brasileira, informa que isso seria prejudicial até mesmo para os interesses dos Estados Unidos, já que existem empresas americanas que atuam aqui no país e seriam prejudicadas. E isso também traria uma série de outras consequências, como a diminuição, por exemplo, da segurança
aérea e de outros serviços de navegação. Então, esse grupo foi formado no começo de julho, vai integrar cerca de 14 órgãos e instituições e tem um prazo de 180 dias, cerca de 6 meses, para desenvolver esse estudo e avaliar a possibilidade, a viabilidade de desenvolver um sistema de posicionamento, um sistema de navegação totalmente brasileiro. Ainda falando sobre essa possibilidade de desligamento do GPS, se isso acontecesse, quem estuda e quem entende dessa situação explica que não haveria grandes consequências, porque além do sistema americano, existem outros também que funcionam globalmente, como o Galileu, que é da União Europeia, também o GLONASS, que é russo, e o Beidou, que é da China. E há países também que têm os seus próprios sistemas de navegação regionais, como a China e o Japão. Se o Brasil desenvolvesse o próprio, entraria também dentro desse grupo. E há também outras alternativas, por exemplo, de localização e de definição, do posicionamento, com a triangulação feita pelo sistema de telecomunicações, com as antenas de celulares, por exemplo. Existe essa alternativa. Então, não há possibilidade factual, assim, algo que se confirme de que vai existir esse desligamento, porque nada foi dito pelas autoridades americanas, mas sim o Brasil está estudando, está desenvolvendo essa possibilidade e avaliando a viabilidade também de desenvolver um novo sistema, um sistema que seja próprio brasileiro e que atenda às necessidades e à questão também de segurança do país. Mas isso ainda é embrionário e ainda está sendo desenvolvido, está sendo estudado e os resultados devem ser apresentados dentro desses próximos 180 dias. Marcelo. Muito obrigado, Léo, pelas informações. Muito interessante tudo que você trouxe para a gente aqui. Aqui estamos novamente, e hoje a gente vai falar um pouquinho, esse conflito entre Estados Unidos, Israel, certo, e Irã. O Irã resolveu simplesmente substituir o GPS norte-americano pelo sistema Beidou chinês. E isso é muito importante porque desconstrói esse mito que os Estados Unidos é referência econômica e tecnológica, certo? Então a China está colocando novas evidências, os BRICS estão colocando novas evidências que as transformações tecnológicas vieram para ficar, tá bem? Então, vamos assistir um videozinho sobre essa temática. O Irã realmente acabou de trocar o GPS pelo Beidou? Essa é a pergunta que está dominando as manchetes no momento. Como sempre, títulos chamativos, miniaturas chamativas, zero profundidade. Então fomos investigar, porque mais uma vez o sensacionalismo supera o conteúdo. Mas a verdade é que essa chamada notícia de última hora, na verdade, faz parte de uma estratégia de longo prazo, em um jogo estratégico lento que vem se desenrolando há quase uma década, e isso pode mudar o equilíbrio de poder global. Hoje vamos apresentar a verdadeira linha do tempo da mudança de navegação do Irã. Vamos revelar por que essa medida ameaça a supremacia militar dos Estados Unidos e como o plano mestre da China já está funcionando em mais de 100 países ao redor do mundo. Ao final, você entenderá melhor o que está mudando e por que essa mudança é mais importante do que muitos pensam. Veja o que as manchetes sensacionalistas não revelam sobre a adoção do Beidou pelo Irã. Essa mudança estratégica não aconteceu ontem nem no mês passado. Esse movimento cuidadosamente orquestrado começou em outubro de 2015. Nesse momento, o Irã passou a usar oficialmente o sistema de posicionamento Beidou da China. Naquela época, a mídia iraniana relatou explicitamente que a China estabeleceria estações terrestres do Beidou em todo o Irã. As indústrias eletrônicas do Irã, maior conglomerado eletrônico do país, gerenciaria os serviços do Beidou nacionalmente. Por que esse empreendimento tão grande? Porque os Estados Unidos já haviam proibido o Irã de acessar os serviços de alta precisão do GPS, o que deixava o Irã praticamente cego em termos de navegação, para fins militares. O Beidou prometia cobrir todos os pontos cegos do país onde o GPS não conseguia alcançar. Avançando para janeiro de 2021,
A embaixadora do Irã em Pequim anunciou publicamente que a China forneceria ao Irã seu novo sistema global de posicionamento. Ela chamou isso de uma base sólida para expandir as novas relações entre os dois países, então veio a bomba. Em abril de 2021, China e Irã assinaram um acordo histórico de cooperação estratégica abrangente de 25 anos. Isso não se tratava apenas de sistemas de navegação. O acordo incluía 3 componentes revolucionários. Primeiro, a China se comprometeu a investir 400 bilhões de dólares na energia e infraestrutura do Irã. Segundo, as transações de petróleo e comércio seriam liquidadas em moeda chinesa, não em dólares americanos. Terceiro, o Irã instalaria o sistema Beidou da China em seu arsenal de mísseis. Isso transformou o Irã de uma potência regionalmente limitada para um adversário capaz de realizar ataques de precisão. O acordo de 2021 formalizou a cooperação, mas a relação tecnológica começou 6 anos antes. Isso não foi uma mudança repentina durante crises recentes, foi um alinhamento estratégico, gradual e metodicamente planejado que se desenrolou por quase uma década. Por que o Irã se comprometeria com uma parceria tão grande com a China? A resposta está em 3 vulnerabilidades críticas que ameaçam a sobrevivência da nação. Primeiro, sanções devastadoras dos Estados Unidos estrangularam sistematicamente a economia do Irã. Os países são proibidos de realizar transações de petróleo com o Irã usando sistemas bancários tradicionais. Se houver dólares americanos envolvidos, os bancos enfrentam sanções secundárias severas. Ao liquidar o comércio de petróleo em moeda chinesa, o Irã pode contornar completamente essas restrições. Em segundo lugar, depender do GPS controlado pelos Estados Unidos cria vulnerabilidades estratégicas perigosas durante conflitos militares. O Irã nunca ousou usar sistemas de navegação dos Estados Unidos e da União Europeia para seus sistemas de mísseis, justamente por causa dos riscos de corte de sinal. Em 1993, os Estados Unidos acusaram um navio chinês de transportar armas proibidas para o Irã. Eles cortaram o acesso ao GPS do navio. O navio ficou à deriva por semanas e, após inspeções, nenhuma arma foi encontrada, mas a China nunca esqueceu. Terceiro, a vigilância e as vulnerabilidades cibernéticas representam ameaças existenciais. O assassinato do general iraniano Soleimani por drones guiados por precisão destacou esses riscos de vigilância. Romper a dependência de sistemas digitais dominados pelo Ocidente tornou-se uma questão de sobrevivência nacional. Só nesta semana, o parlamento do Irã votou para banir a Starlink. Usuários de internet via satélite podem receber multas, prisão ou até chicotadas. É a mais recente ação do Irã para controlar o acesso digital, refletindo o medo crescente da tecnologia ocidental em tempos de guerra. Do ponto de vista militar, a adoção do Beidou transforma fundamentalmente as capacidades ofensivas do Irã. O Irã anteriormente não tinha sistemas de navegação eficazes para seu extenso arsenal de mísseis. A instalação do Beidou melhora significativamente a precisão de mira para mísseis balísticos. O Irã mantém mísseis com alcances superiores a 2.000 quilômetros capazes de atingir a maioria dos países do Oriente Médio e bases militares dos Estados Unidos. Com a integração do Beidou, drones, mísseis e sistemas de defesa aérea iranianos agora operam com precisão aprimorada. Com coordenadas criptografadas, o sistema oferece resiliência no campo de batalha contra ataques cibernéticos e guerra eletrônica, com avançadas capacidades anti-interferência. Antes de continuarmos, um pedido rápido. Curta, compartilhe com alguém curioso e deixe um oi nos comentários. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém histórias reais como essa no seu feed. A disposição da China em fornecer a tecnologia Beidou para países como o Irã não é por boa vontade ou caridade. Isso faz parte de uma estratégia para desafiar a dominância tecnológica dos Estados Unidos no mundo. A Guerra do Golfo de 1991 chocou profundamente a liderança militar chinesa. Eles testemunharam: o GPS permite armas de alta precisão e guiadas com extrema exatidão que devastaram as forças iraquianas. A crise do Estreito de Taiwan em 1996 foi o gatilho final. A China percebeu que seu exército era cego em comparação com as forças dos Estados Unidos, totalmente dependente de um sistema de navegação que os americanos poderiam cortar instantaneamente. A China reconheceu que o poder que controla o espaço controla o campo de batalha. Essa percepção provocou um enorme investimento. A China gastou mais de 12 bilhões de dólares lançando 55 satélites ao longo de 26 anos para estabelecer a constelação completa do Beidou.
Concluído em 2020, o Beidou agora serve como o que as fontes chinesas chamam de uma grande e poderosa arma, fornecendo capacidades de posicionamento global. Economicamente, o Beidou cumpre vários objetivos estratégicos. Sendo o maior importador mundial de petróleo, a China arca com altos custos por depender do dólar americano. O volume diário de liquidação da China através do SWIFT chega a 200 ou 300 bilhões de dólares. Somente as taxas de processamento custam à China de 7,3 a quase 11 bilhões de dólares por ano. Anualmente, usar a moeda chinesa para liquidações economiza bilhões para a China todos os anos. A indústria de navegação por satélite da China atingiu 79,9 bilhões de dólares em 2024, crescendo 7,4% em relação ao ano anterior. A China registrou mais de 129 mil patentes relacionadas à navegação, tornando-se líder mundial. Aqui está o elemento estratégico. Beidou funciona como o GPS. É gratuito para usuários comuns na China e no mundo todo, mas a China adiciona recursos premium, como mensagens e ferramentas de precisão para usuários avançados. É assim que ela aumenta a adoção e a influência. O Beidou serve como um pilar central na iniciativa de infraestrutura Um Cinturão, uma rota da China. Mais de 100 dos 137 países que assinaram acordos da iniciativa Cinturão e Rota agora usam o Beidou com mais frequência. Mais de 30 países na África usam o Beidou para a agricultura de precisão, aumentando a produtividade das colheitas em mais de 15%. Ao fornecer o Beidou para parceiros como o Irã e a Coreia do Norte, a China amplia sua influência militar globalmente. Isso altera fundamentalmente o equilíbrio militar regional. Comentaristas chineses veem a parceria com o Irã como uma forma de conter os desdobramentos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ao abrir caminho para a expansão da China no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China, o cenário global de navegação deixa de ser um monopólio dos Estados Unidos. O Beidou surgiu como um concorrente sério do GPS com vantagens distintas. O tamanho da constelação diz tudo. O Beidou opera com 45 a 50 satélites em comparação com os 31 satélites do GPS. O Beidou também mantém significativamente mais estações terrestres, no mundo todo. Comparações de precisão revelam a superioridade do Beidou em muitas regiões. Para serviços civis, o Beidou oferece precisão de posicionamento de 1 metro, na Ásia, China e África. Alguns relatos sugerem que o Beidou supera a precisão do GPS em mais de 165 países. Para aplicações militares, o Beidou alcança precisão de nível centimétrico. O GPS normalmente fornece precisão de 3 a 5 metros. Os satélites atuais do GPS-3 melhoram isso para 1 metro, mas ainda ficam abaixo do desempenho do Beidou. Os recursos exclusivos do Beidou o diferenciam completamente. O recurso de comunicação por mensagem curta permite que os usuários enviem textos ou dados de localização sem cobertura de celular. Isso se mostra fundamental em emergências, áreas remotas e cenários de campo de batalha. O GPS não oferece nenhuma funcionalidade de comunicação comparável. O controle cria a maior diferença estratégica. O GPS opera sob controle militar dos Estados Unidos, o que significa que o acesso pode ser cortado durante conflitos. O Beidou oferece uma rede segura e independente que não pode ser degradada ou cortada pelos Estados Unidos. A China pretende tornar o Beidou o principal sistema de navegação do mundo até 2035. A próxima grande atualização do GPS não é esperada até meados da década de 2030, dando ao Beidou vantagens competitivas significativas. Se a adoção do Beidou pelo Irã não é novidade, por que isso de repente dominou as manchetes durante as tensões recentes? Isso revela como a guerra de informação moderna funciona. Crises aumentam a atenção sobre capacidades militares, mesmo quando os fatos já existem há anos. A narrativa de que o Irã está tomando medidas rápidas enfatiza uma percepção de desafio. Mudanças geopolíticas complexas acabam sendo resumidas em manchetes simplificadas demais. O Irã abandona o GPS pelo Beidou, chama a atenção, mas isso mascara anos de planejamento estratégico. O viés de confirmação influencia quem busca explicações para eventos atuais, dando mais valor à apresentação recente do que à real ordem cronológica. Compreender a verdadeira linha do tempo revela correntes mais profundas de transformação global. Isso é um realinhamento estratégico, saindo da ordem mundial dos Estados Unidos rumo à multipolaridade. A influência digital da China se estende por meio de alternativas abrangentes aos sistemas ocidentais.
A Rota da Seda digital tem implicações profundas para o comércio global e a segurança. Sistemas de navegação independentes alteram fundamentalmente os cálculos de guerra. Adversários ganham capacidades de precisão independentes do controle dos Estados Unidos. É provável que mais países sigam o exemplo do Irã, à medida que as tensões aumentam. As nações enfrentam pressão para escolher lados na nova Guerra Fria tecnológica. O Irã realmente acabou de abandonar o GPS pelo Beidou? A resposta depende do seu horizonte de tempo e da compreensão sobre paciência estratégica. O Irã não abandonou o GPS por capricho, foi forçado a isso. O que parece ser uma troca, na verdade, é uma resposta de sobrevivência. Quase uma década em desenvolvimento, começando em 2015 e se expandindo em 2021, o Beidou da China não é simplesmente uma alternativa ao GPS, é uma tecnologia fundamental em uma nova ordem global emergente, desafiando a hegemonia tecnológica ocidental. Da próxima vez que manchetes dramáticas chamarem sua atenção, pergunte a si mesma: isso está realmente acontecendo agora? Ou existe uma história mais profunda? O letramento midiático crítico nunca foi tão importante. As mudanças geopolíticas mais significativas geralmente acontecem de forma gradual, longe da atenção do público.